Estamos na 24ª aula do curso de Matemática Essencial antes do ensino superior, que é um curso que se destina a alunos que querem ingressar principalmente em licenciaturas de Economia e Gestão e já não estudam Matemática há algum tempo. Temos em vista, sobretudo, os alunos que querem ingressar no ensino superior ao abrigo dos programas de maiores de 23 anos. E hoje vamos falar de inequações de segundo grau e vamos definir intervalos de valores que satisfazem essas inequações. Uma inequação, uma desigualdade com dois membros separados por um sinal de menor ou maior, ou menor ou igual, ou maior ou igual. Na forma canónica, uma inequação de segundo grau tem no primeiro membro um polinómio de segundo grau em x, que pode ser um polinómio completo ou incompleto. Dada a inequação x² menos 5x mais 6 maior que zero, eu quero determinar para x um intervalo de valores que façam com que aquela inequação seja satisfeita, isto é, que façam com que x² menos 5x mais 6 seja maior do que zero. Vou construir um gráfico que representa aquele polinómio, atribuindo valores arbitrários a x, que é a variável independente, e calculando os respectivos valores do polinómio. E obtenho aquela parábola. E analisando aquele gráfico, nós vemos que a inequação é satisfeita, isto é, o polinómio tem valores positivos para valores de x menor do que 2 e para valores de x maior do que 3. Para valores de x entre 2 e 3, o polinómio é negativo e, portanto, não satisfaz aquela nossa inequação. E para os valores 2 e 3 também não satisfaz a nossa inequação, porque a inequação tem de sinal maior, tem de ser maior do que zero. O zero não está incluído. Assim, nós temos como solução daquela inequação o intervalo aberto à esquerda e à direita, de menos infinito até 2, reunião com 3 até mais infinito. São intervalos abertos porque a inequação não inclui o zero. Podemos resolver analiticamente aquela inequação e vamos primeiro resolver a equação x² menos 5x mais 6. Isto é, vou determinar os valores de x para os quais aquele polinómio é igual a zero. E vou aplicar a fórmula resolvente que vimos na aula anterior. Sei que o a, o coeficiente de x² é 1, o b, o coeficiente de x é menos 5, e o c, que é o coeficiente do termo independente, é 6. Aplico a fórmula resolvente e tenho que uma das soluções é x igual a 3 e a outra é x igual a 2. Isto é, para x igual a 3 aquele polinómio é 0 e para x igual a 2 o polinómio também é 0. Agora posso fatorizar aquele polinómio x² menos 5x mais 6, multiplicando x menos uma das raízes da equação, vezes x, mais a outra raiz da equação. E tenho assim um polinómio equivalente, que é x menos 2, vezes x menos 3. E vou analisar aquele polinómio relativamente ao sinal positivo ou negativo, ou igual a zero, que assume perante determinados valores de x. E os valores de x que me interessam são os valores que variam entre menos infinito e 2. Já sei que o polinómio, quando x é 2, toma o valor de 0. Depois, entre 2 e 3, quando x é igual a 3, o polinómio também toma o valor de 0. E depois, no intervalo de 3 a mais infinito. Assim, para o primeiro fator, x menos 2, e para o primeiro intervalo de menos infinito até 2, aquele x menos 2 é negativo. Quando o x é 2
passa a zero e quando o x é maior do que 2 é positivo. Relativamente a x menos 3, quando o x é 3, aquele fator é zero, para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. E assim, o meu polinômio x² menos 5x mais 6, de menos infinito a 2 é positivo, menos por menos dá mais, quando é 2 é zero, 0 vezes uma quantidade negativa é zero, entre 2 e 3 é negativo porque mais por menos dá menos, quando for igual a 3 é zero e quando for superior a 3, mais por mais é positivo, dá mais. Portanto, o intervalo de valores de x que satisfazem aquela inequação será de menos infinito até 2, reunião com 3 até mais infinito. Tudo intervalos abertos, porque o meu sinal da inequação é maior, não inclui o zero. Temos uma outra inequação, que é menos x² mais 5x mais 6 maior ou igual que 4. Vou passá-la para a forma canônica, passando o segundo membro, o termo do segundo membro, para o primeiro membro com sinal negativo, e obtenho menos x² mais 5x mais 6 menos 4 maior ou igual que zero. Reduzo os termos semelhantes e fica menos x² mais 5x mais 2 maior ou igual que zero. E também tem interesse em ter o sinal positivo no coeficiente do x². Portanto, vou multiplicar aquela minha inequação por menos 1. E fica x² menos 5x menos 2. Troco ali o sinal da inequação para menor ou igual a zero. Já tínhamos visto nas inequações de primeiro grau que quando eu multiplico ambos os membros de uma inequação por um coeficiente negativo, tenho de trocar o sinal da inequação. Portanto, nós temos agora uma inequação que é x² menos 5x menos 2 menor ou igual que zero, que é equivalente à inequação que me foi dada. Resolvo a equação x² menos 5x menos 2 igual a zero, aplicando a fórmula resolvente, e tenho ali duas raízes, 5 mais raiz de 33 sobre 2 e 5 menos raiz de 33 sobre 2. Fiz a representação gráfica e tenho que a curva interseta o eixo do x precisamente no meu x1 e no meu x2. Vou agora determinar quais são os valores de x, ou qual é o intervalo de valores que x pode tomar, de modo que aquele polinômio x² menos 5x menos 2 seja menor ou igual que zero. Interessa-me construir a tabela de variação, marcando logo do início os valores de x para os quais o polinômio é zero, que é 5 menos raiz de 33 sobre 2 e 5 mais raiz de 33 sobre 2. E vou analisar o sinal do polinômio para valores entre estes dois valores que fazem com que o polinômio seja zero e para valores de x maiores do que 5 mais raiz de 33 sobre 2 até mais infinito, e valores de x menores do que 5 menos raiz de 33 sobre 2. Posso atribuir valores arbitrários a x e calcular o respectivo valor do polinômio. E chego à conclusão que, para valores de x menores que 5 menos raiz de 33 sobre 2, o polinômio é positivo. Para valores de x superiores a 5 mais raiz de 33 sobre 2, o polinômio também é positivo. E nos restantes intervalos, portanto, para valores de x iguais
a 5 menos raiz de 33 sobre 2 e 5 mais raiz de 33 sobre 2, e entre estes dois valores o polinómio é negativo. Isto, portanto, satisfaz a minha inequação, que é x² menos 5x menos 2 menor ou igual que zero. Estou interessada nos valores que são menores ou iguais que zero. Tenho, portanto, uma solução de valores para x que pertencem ao intervalo fechado entre 5 menos raiz de 33 sobre 2 e 5 mais raiz de 33 sobre 2. Vamos resolver uma outra inequação, que é x menos 3 ao quadrado menos 4 ao quadrado maior ou igual que zero. Nós vemos que aquele polinómio tem ali uma diferença de quadrados, portanto, posso fatorizar fazendo x menos 3 menos 4, que multiplica x menos 3 mais 4, por ser uma diferença de quadrados. E obtenho assim x menos 7, que multiplica x mais 1, e a nossa inequação maior ou igual que zero, portanto temos uma inequação equivalente, que é x menos 7 vezes x mais 1 maior ou igual que zero. Vamos fazer a nossa tabela de variação e estudar o sinal do x menos 7 vezes x mais 1. Já sabemos que aquele polinómio toma o valor de zero quando o x for menos 1 e o x igual a 7. Portanto, marco na tabela, quando x for igual a menos 1, o polinómio é zero. Quando x igual a 7, o polinómio é zero também. E quando x for maior do que 7, atribuo, por exemplo, um valor 10, substituo ali e chego à conclusão que quando x é 10, que é maior do que 7, nós temos o polinómio positivo. Portanto, para valores de x maiores do que 7, o polinómio tem sinal mais. E para valores de x menores que menos 1, atribuo, por exemplo, o valor a x de menos 2 e chego à conclusão que para valores de x menores que menos 1, o polinómio é positivo também. Como eu quero, na minha inequação inicial era x menos 3 ao quadrado menos 4 ao quadrado maior ou igual que zero, portanto eu quero os valores em que aquele polinómio é maior ou igual que zero, estão marcados na tabela de variação a verde e, portanto, a minha solução será o intervalo de menos infinito a menos 1 fechado, reunião com intervalo fechado de 7 a mais infinito. Hoje falamos de inequações de segundo grau, construímos tabelas de variação para estudar o sinal dos polinómios que compõem o primeiro membro das inequações de segundo grau e definimos para x intervalos de valores que satisfazem uma dada inequação. Na próxima aula vamos falar de lógica e apresentaremos as operações lógicas mais importantes e as respectivas tabelas de verdade.